Irmãos, que bênção poder estar na casa de Deus para juntos nesta manhã meditarmos um pouco na palavra do Senhor. E eu louvo a Deus quando eu vejo muitas crianças aqui, que bênção poder investir na vida dessas crianças, ensinando que Deus continue abençoando a vida dos pais, na educação dos seus filhos. Ontem foi um trabalho maravilhoso, que Deus abençoe a vida da Tamires e toda a equipe que trabalhou junto com ela, realizando um trabalho magnífico para a glória do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando os pais. Ontem eu desafiei os pais a conduzir os filhos a Cristo. Ensina a criança no caminho que se deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. E hoje, meus irmãos, na Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo, nós iremos iniciar essa série, então, falando da unidade da igreja. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo em Efésios capítulo 4, versos 4 até o verso 6, para a nossa edificação. E aproveito nessa oportunidade a convidar os irmãos a se colocarem em pé no nome do Senhor Jesus, para que possamos juntos lermos essa passagem para a nossa edificação. E você que está em casa também, acompanhando a transmissão, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Compartilhe esse link com outras pessoas, para que outras famílias também sejam alcançadas com a graça do Senhor. Vamos ler então esses versículos juntos. Efésios 4, versículo 4 até o 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Louvado seja Deus. Pai querido, fale conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra, e que o Senhor esteja nos edificando, ó Deus, nos transformando, nos enchendo, ó Deus, com a Tua graça, e usando a nossa vida, ó Deus, para o louvor, ó Deus, e para a edificação da Tua igreja. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Fale com o Teu povo, ó Deus, e nos fortaleça na caminhada cristã, fortaleça as nossas famílias, fortaleça Tua igreja, Senhor, para que possamos cumprir a nossa missão de sermos sal da terra e luz do mundo, para o louvor da Tua glória, em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Conta-se que o pai já estava idoso, chegando ao final da sua vida. Ele reuniu os seus filhos e pegou um graveto e colocou na mão de cada um deles e pediu: olha, que vocês possam então quebrar esses gravetos. E todos quebraram facilmente esses gravetos. Mas depois o pai pegou um feixe de gravetos, todos unidos, e deu para cada um deles, para que eles pudessem quebrá-los. Mas eles não conseguiram quebrar, porque estavam unidos. E o pai então disse para os filhos: enquanto vocês estiverem unidos, ninguém os destruirá. Assim também, meus irmãos, é a igreja de Cristo. A força está na unidade. Juntos nós somos mais, juntos nós realizamos mais, juntos nós impactamos mais o mundo. E entre os atributos essenciais da igreja está o primeiro aqui, a unidade. Vocês vão aprofundar mais os demais atributos: santidade, universalidade, apostolicidade. E a palavra de Deus nos mostra que a igreja não é apenas uma multidão de pessoas, mas é um corpo vivo, unido em Cristo pelo Espírito Santo, na mesma fé, no mesmo amor, na mesma esperança, servindo o mesmo Deus. E essa unidade não é apenas externa, mas uma unidade orgânica, essencial, espiritual. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 4 aqui, o texto que nós acabamos de lê-lo, que diz que há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. E a grande ideia dessa passagem é que a verdadeira unidade da igreja é obra de Deus. É obra de Deus no nosso coração, e ela está fundamentada nas verdades centrais da fé cristã. E esses 7 fundamentos são alicerces inabaláveis que sustentam a unidade cristã. E, em primeiro lugar, nós podemos refletir sobre há um só corpo. Vamos ver isso comigo? Há um só corpo. Só existe uma igreja, meus irmãos.
Só existe uma igreja verdadeira, que consiste de judeus e gentios, e única família no céu e na terra. A igreja triunfante e a igreja militante. Ainda que, em certo sentido, nós sejamos muitos, a Bíblia diz que nós somos muitos como membros da igreja, mas somos um só corpo, uma só igreja, uma só família. Há somente um corpo. As diversidades não fazem diferença para a igreja. Segundo Martin Lloyd Jones, esta igreja consiste de pessoas de todos os tipos, espécies e cores, de muitos continentes e climas. Há nesta igreja pessoas de todas as nações debaixo do céu, de todas as tribos, de todos os povos, de toda a terra. O tempo também não faz diferença para esta igreja. Os cristãos primitivos estão neste corpo. Os mártires da reforma estão neste corpo. Os puritanos estão neste corpo. Eu e você estamos neste corpo, se somos verdadeiramente de Cristo. A igreja transcende os séculos. Aqueles que têm Cristo como seu cabeça pertencem à igreja. E além disso, é impossível alguém pertencer a Cristo e não pertencer à igreja. Alguém diz, eu sou de Cristo, mas não pertenço à igreja. Isto é uma falácia, um engodo, uma mentira. Não existe crente desigrejado. O verdadeiro crente, ele está unido ao corpo de Cristo. Nós somos um membro no corpo. Nós somos cidadãos no reino. Nós somos uma pedra no edifício. Nós somos um filho numa família. Não há opção para o crente viver sozinho. Não há. Cristo nos salvou para vivermos na coletividade. Cristo nos redimiu para vivermos numa família. Cristo nos chamou para vivermos na igreja dele, que foi comprada pelo seu sangue e selada com o seu Espírito. Mas nós podemos ver que há um só Espírito. Sem o Espírito, um corpo está morto. Quando a nossa alma sai do corpo, o corpo volta ao pó. De igual forma, a obra do Espírito Santo, meus irmãos, é que dá vida ao corpo, é que dá vida à igreja. Não existe crente sem o Espírito Santo. Crente sem o Espírito Santo está morto. O mesmo Espírito habita em cada um dos crentes, de modo que nós pertencemos uns aos outros. A atitude de facção e desunião não se harmoniza com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande unificador dos crentes. O Espírito Santo dá vida à igreja e o Espírito Santo une os crentes ao corpo de Cristo. Nós somos enxertados no corpo de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Não existe crente sem batismo com o Espírito Santo. Todo crente é batizado com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não somos regenerados, nós não temos um novo coração, nós não temos uma transformação interna no nosso ser. Nós precisamos do Espírito Santo. Há um só Espírito. Mas o texto diz que há uma só esperança da nossa vocação. Isso significa que nós não olhamos para trás, nós olhamos para diante, para a esperança da nossa vocação. Há uma só esperança, a mesma esperança para todos, e vamos indo todos para a mesma glória. Nós estamos indo para a Canaã celestial. Neste mundo nós somos peregrinos, nós estamos na peregrinação, mas nossos olhos estão na Canaã celestial, na glória eterna, na Nova Jerusalém, onde não haverá divisões e distinções lá. Nós vamos indo adiante para uma vida inteiramente livre do pecado, num país onde não vai ter mais nenhum tipo de pecado. O pecado que sempre divide e separa. O pecado mata, o pecado destrói, o pecado divide, o pecado causa um abismo entre nós e Deus, entre nós e nós mesmos, entre nós e o próximo, entre nós e a natureza.
Mas o objetivo da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é destruir as obras do diabo e o pecado, para que sejam abolidas e destruídas. E chegará um dia, meus irmãos, em que um dia nós chegaremos, um dia que não haverá mais defeito. Seremos inculpáveis, sem mancha, sem ruga, ou qualquer coisa desse gênero. Agora nós temos rugas, manchas, uns têm mais, outros menos. Tem dia que eu fico olhando no espelho, eu estou com a ruguinha aqui. Meu Deus, né? Estou envelhecendo, né? É assim todos nós, né? Tem alguns que não se aguentam, né? Faz botox para ficar esticadinho, né? Mas, meus irmãos, mas vem o dia em que não haverá mancha, nem ruga, nem qualquer outra coisa deste tipo, seremos todos perfeitos. Receberemos um corpo de glória, sem nenhum pecado, sem nenhum defeito. Não haverá pecado em nós e não haverá tentação fora de nós. Sabe por quê? Porque o diabo vai ser lançado para dentro do lago de fogo e nós moraremos para sempre na Nova Jerusalém, na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O pecado não será retirado de nós somente, mas será retirado do universo inteiro. Não existirá mais pecado. Haverá novos céus e nova terra em que habita a justiça. Não existe mais corrupção, mais maldade, nem defeito no paraíso que Deus tem preparado para nós. E estaremos com o Senhor para sempre, e o veremos como Ele é, e seremos como Ele. Nós iremos vê-lo como Ele é. E nós seremos como Ele, porque nós iremos receber um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, um corpo sem nenhum defeito, um corpo imortal, que nunca mais vai envelhecer, morrer, e nós viveremos para sempre com o Senhor. E neste lugar não haverá divisões e distinções. Ninguém estará interessado se você era judeu ou gentio, ou bárbaro ou cita, escravo ou livre, se você for nascido numa família grande, ou se você nasceu numa favela, numa família pequena e desprovida, porque nós viveremos para sempre diante do Senhor, e graças a Deus, tudo isso terá desaparecido. Então não olhe para aquilo que nos divide, mas olhe para a esperança que nos une no céu. A esperança da nossa vocação. Louvado seja Deus. Haverá esse dia maravilhoso, meus irmãos. Mas, em quarto lugar, há um só Senhor. E há um só Senhor aqui, que é o nosso Senhor Jesus. Existem muitas pessoas que seguem uma Nossa Senhora, né? Não, há um só Senhor, meus irmãos. A nossa esperança não está numa mulher, né? Na Nossa Senhora, como alguns só. Há um só Senhor. Onde existe o mesmo Senhor, judeus e gentios, negros e brancos, ricos e pobres, grandes e pequenos estão unidos. Se Cristo é cultuado e honrado como Senhor, nem ambição pessoal, nem espírito partidário, nem disputas acerca de questões secundárias quebrarão esta unidade. Nós temos um só Senhor. Quando Paulo estava escrevendo esta carta aos crentes de Efésios, havia ali um templo chamado o templo da grande deusa dos Efésios, a Diana dos Efésios. E eles adoravam essa senhora. Eles colocavam a esperança na Diana dos Efésios. E Paulo diz o seguinte: nós temos um só Senhor, e Jesus é o centro dessa unidade. Onde Cristo é Senhor, meus irmãos, não há espaço para ambição pessoal, disputas. Cristo é o nosso Senhor. Há uma só fé. E a fé em Cristo como seu único Senhor e Salvador, como meio de salvação. Não existe outro Salvador. Testificamos que Jesus é Senhor e que a fé na sua obra por nós é o único meio de salvação. Não existe outro caminho.
E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Judeus e gentios são unidos pela fé em Cristo. A fé salvadora é confiar somente em Jesus para a vida eterna. Há uma só fé, como nós cantamos. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Louvado seja Deus. Há um só batismo, meus irmãos. Nós passamos aqui pelo mesmo batismo. Recebemos a água batismal. E o batismo é o sacramento por meio do qual nós professamos a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é a porta de entrada na igreja. É comum a todos. Pelo nosso batismo, nós damos testemunhos de que somos purificados dos nossos pecados, que Ele nos lavou com o seu sangue, e unidos a Ele somente por sua graça, não pelos nossos méritos. Além do mais, o batismo com água é símbolo do batismo com o Espírito Santo. O batismo com água não pode purificar pecado, mas aponta para aquele que pode purificar de todos os nossos pecados, aponta para Jesus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para nos lavar, para nos purificar, para nos limpar de todos os nossos pecados. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então o sacramento do batismo é o sacramento da unidade. Em um só Espírito, todos nós somos enxertados, batizados em um corpo. E o batismo nos lembra que nós não somos ilhas, mas nós somos parte da grande família na fé. Nós passamos por essa porta, nós entramos por essa porta, e o batismo é a porta de entrada na igreja. Mas, em último lugar, meus irmãos, um só Deus e Pai de todos. Vamos a isso? Um só Deus e Pai de todos. O texto chega a dizer: um só Deus e Pai de todos, o qual age por meio de todos, o qual está em todos. Um só Deus. A crença numa multiplicidade de deuses sempre leva a divisão. Por isso a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança que é em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Há um só Deus. Não cremos que existem 3 deuses. Deus é um em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e esses 3 são um Deus, da mesma substância, iguais em poder, honra e glória. Nós temos várias seitas que negam a Trindade. A seita das Testemunhas de Jeová é uma seita, negam a triunidade de Deus. 3 pessoas, um só Deus, da mesma substância, iguais em poder, honra e glória. E Pai de todos aqueles que estão em Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo têm Deus como seu Pai. Porque aqueles que não têm Cristo como o seu Salvador, o pai deles é o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. O apóstolo está escrevendo, meus irmãos, acerca da igreja, não está escrevendo acerca do mundo. Nós somos filhos dentro da mesma família, amando e servindo ao mesmo Pai, de modo que devemos ser capazes de andar juntos em união, na mesma fé, no mesmo amor. Por isso o texto diz: o qual é sobre todos na igreja, o seu propósito de reunir todos os eleitos em Cristo na igreja, a grande família de Deus, o grande povo de Deus, resgatado pelo sangue de Jesus. E o texto fala assim: age por meio de todos.
Por isso que nós somos capacitados, cada um de nós tem o seu dom para servir no corpo, para servir na igreja. Não existe crente sem dom, não existe crente inútil no reino de Deus. Você é útil no reino de Deus, na casa de Deus, na família de Deus. Deus é que te chamou. Ele age por meio de todos, age por meio das crianças que vieram aqui à frente, age por meio dos adolescentes, dos jovens, dos homens, das mulheres, dos idosos, de todos nós. Ele age por meio de todos. Deus é a energia que trouxe à existência a igreja, e que mantém a existência da igreja, e manterá a existência da igreja até a consumação de todas as coisas. Foi esse poder, meus irmãos, que nos tirou das trevas para a luz, que nos tirou da morte para a vida, que nos tirou das garras de Satanás para as mãos de Cristo. Homem nenhum seria salvo, nem poderia ser salvo, a não ser pela energia de Deus, pela ação de Deus, pela ação soberana do Senhor, de nos vivificar, de nos ressuscitar, de nos tirar da morte para a vida. É Ele que nos vivifica e nos ressuscita da morte decorrente do pecado. E finalmente Ele está em todos. A igreja, meus irmãos, é a habitação de Deus. Deus habita na igreja. Deus não habita nas paredes dessa igreja, deste templo, mas habita em nós, no nosso corpo. O nosso corpo é morada de Deus. O nosso corpo é santuário de Deus. Jesus diz o seguinte, se você quiser ler comigo um texto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João 14, 23. Se deve aparecer aí na tela também, João 14, 23. Olha que texto, como Jesus falou com seu discípulo, falou com a sua igreja. Veja o que Jesus diz. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele a morada. Faremos nele morada. A consciência, meus irmãos, de que nós somos uma só família, deve nos levar a honrar e amar uns aos outros. Nós somos morada de Deus, estamos lidando com irmãos e irmãs, nos quais Deus habita por meio do seu Santo Espírito. Por maiores que sejam as diferenças entre nós, nós estamos lidando com alguém que é filho de Deus, e em quem Cristo habita, onde Deus habita em nós, e cada um de nós, por quem Cristo morreu, é chamado a amar, além das diferenças de raça, classe social, opinião ou personalidade. Sou chamado a dizer a todos aqueles que estão em Cristo: você é meu irmão, você é minha irmã, nós somos a família de Deus. Por isso nós devemos amar uns aos outros acima das nossas diferenças, pois nós temos a mesma identidade. Nós somos povo de Deus, família de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Concluindo, meus irmãos, a unidade da igreja não é uma utopia, não é um projeto irrealizável, mas uma realidade já estabelecida por Deus, porque é obra de Deus em nós. E esta unidade se apoia nos fundamentos eternos da fé cristã, e que deve ser preservada com zelo, amor e humildade. Como viveremos? Diante de tudo aquilo que nós ouvimos nesta manhã, em primeiro lugar, vamos olhar uns para os outros, não como adversários, mas como membros do mesmo corpo. Nós somos membros da mesma família, a família de Deus. Vamos cultivar esta comunhão, como diz o salmista: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Que nós possamos viver nesta unidade e na esperança que nos espera, a esperança do dia final, da consumação de todas as coisas. Como viveremos? Vamos amar nossos irmãos. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, perdoe, busque conciliação, busque a paz, busque a unidade. Vamos amar uns aos outros, lembrando que nós temos o mesmo Senhor, nós temos a mesma fé, nós temos o mesmo batismo, nós temos o mesmo Pai, nós temos a mesma esperança. E assim, meus irmãos, nós seremos testemunhas vivas
de Cristo diante do mundo marcado pela divisão. O mundo que nós vivemos é um mundo quebrado. É um mundo marcado por tantas diferenças, por tantas confusões, mas como igreja de Deus, nós devemos estar unidos para revelar ao mundo que nós somos testemunhas vivas do Cristo vivo, que veio a este mundo, morreu em nosso lugar, derramou o seu sangue para nos comprar, foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou, e foi assunto aos céus, mas não nos deixou órfãos, e enviou o Espírito Santo para morar em nós, e fazer de nós o grande santuário de Deus. Louvado seja Deus, a grande família de Deus, o povo que foi redimido pelo sangue de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé? Vamos falar com Deus? Quero convidar o